Olá, meus irmãos. Quero trabalhar hoje com a classe a marca de qualidade e evangelização orientada pelas necessidades. Na pesquisa feita nas igrejas que mais crescem no mundo, essa foi uma marca muito relevante. É interessante que nós fizemos já o teste do perfil, o perfil das igrejas com o teste, em mais ou menos aí umas 10 igrejas da ICEB nesses últimos anos. E na maioria delas, a marca a marca que teve a menor votação ou o menor grau, a menor média, foi a evangelização voltada para as necessidades, ou como eles chamam no livro em alguns lugares, evangelização criativa. Com a falta dessa evangelização, então há menos conversão e há menos crescimento da igreja, menos gente trabalhando, menos liderança capacitadora, menos tudo. Na aula passada eu disse que o grupo pequeno ele é importante para a evangelização, mas a evangelização em si ela é importante para todas as áreas da igreja. Apenas o título, evangelização orientada para as necessidades, pode parecer num primeiro momento que você esteja falando de necessidades sociais, evangelização com viés social, filantropia, ajudar. Não é isso. Não é isso que eles estão falando voltado para as necessidades. Talvez a melhor expressão seja evangelização voltada para a carência da pessoa em determinados momentos da sua vida, situações sociais, momentos e nós vamos ver isso aqui, em que é mais propício para aquela pessoa que ouviu o Evangelho, que ela está mais sujeita a aceitar a mensagem do Evangelho. Esse é algo que nós temos aqui. Segundo, será que cada cristão é um evangelista? Nós temos, por exemplo, quando Paulo fala para Timóteo que faz o trabalho de evangelista. Então, o pastor, nem todo pastor tem o dom do evangelismo, mas todo pastor, de certa forma, tem que fazer o trabalho de evangelista. Ele tem que se esforçar um pouquinho para evangelizar alguém. É quase inadmissível um pastor que diz, não, eu não sei evangelizar, não faço isso. Ele precisa. Ele é o modelo do rebanho. E Paulo não perguntou para Timóteo se ele tinha o dom do evangelismo. Faz o trabalho de evangelista. Às vezes o trabalho de evangelista pode ser preparando pessoas, incentivando, pregando, motivando, mas tem que estar na índole, no coração do pastor, fazer esse trabalho de evangelista. No entanto, as pesquisas demonstraram, e foi Peter Wagner o primeiro que levantou essa questão. Ele disse que apenas 10% dos crentes têm dom de evangelismo. E a pesquisa do DNI demonstrou isso mesmo. 10% dos crentes têm o dom do evangelismo. E aí, mais ou menos aí nesse parâmetro. Então, se nós temos um grupo de 10 pessoas, um tem o dom do evangelismo. Isso tem que ser muito claro para nós, para a gente não chegar assim na frente da igreja e falar, você precisa fazer o trabalho de evangelista, ir para a rua, evangelizar essa semana, e a gente colocar sobre a pessoa assim um peso que ela não consegue. Então tem gente que tem mais facilidade e que fazem parte desses 10%, e outros não. Então é bom. Por isso o teste dos dons é muito importante, meus irmãos. Se tem algo que os irmãos precisam fazer bem no início do ministério aí da igreja, é fazer o teste dos dons para saber quem é quem e acompanhar e conhecer a igreja, porque aí você vai ter pessoa certa no lugar certo, pela razão certa. E isso, os outros 90% que não têm o dom do evangelismo, eles não podem se sentir livres e soltos para nunca evangelizar. Eles precisam apoiar os demais, eles podem abrir suas casas, eles podem sair pelas ruas eventualmente
eles precisam aproveitar as oportunidades. O ID de Jesus é para todo mundo. Então, de alguma forma, em maior ou menor grau, em maior ou menor intensidade, todos os crentes precisam evangelizar. Ninguém tem um salvo-conduto, uma liberdade para não evangelizar, não é? Nem todos nós somos cantores profissionais. Alguns de nós cantam muito mal, mas cantam na igreja, não é? Nem todos podem cuidar da parte administrativa, mas pode, às vezes, oferecer essa contribuição. Então, nós nos esforçamos. Nem todos aqui sabem fazer um bom almoço, mas não morrem de fome, são capazes de fazer algo, ainda que simples, mas que resolve o problema naquela situação, não é? Então, na parte de evangelismo, ainda que não seja o dom principal dos irmãos, todos devem ser envolvidos de alguma forma. E se o pastor não tem o dom do evangelismo, no teste dos dons, nós vamos fazer com os irmãos mais na frente. Se ele não tem, então ele busca pessoas que têm, ele se aproxima de pessoas que têm, ele promove para que pessoas sejam treinadas, porque essa é uma área muito, muito comum. As nossas igrejas têm que se acostumado ao vinde. As pessoas estão vindo para as nossas programações, vindo ver. Então, as pessoas são acrescentadas, muitas vezes sem evangelização. Muitos dos nossos batismos, nós estamos batizando nossas crianças, nossos adolescentes que vão crescendo na igreja. Mas a igreja que cresce no mundo todo é uma igreja que sai, que evangeliza, que faz o trabalho. Isso é muito importante. O que o DNI nos ensina sobre evangelização criativa? Veja, primeiro, que nem todos os crentes têm o dom do evangelismo, mas todos podem evangelizar, já falei. E a melhor forma de evangelismo é o relacionamento pessoal. Eles fizeram uma pesquisa, esse livro cita, que é o nosso livro de leitura, que vocês vão fazer um relatório dele no final. Eu tenho as perguntas para vocês. Esse livro diz que 1.600 igrejas na Alemanha, Áustria e Suíça, os crentes foram evangelizados em 1.600 igrejas, e se perguntou como é que as pessoas se converteram, que fatores. E 76% dos convertidos foram alcançados por causa da influência de parentes e amigos. No livro Evangelização Criativa, da série DNI, tem lá a escala. Então, por exemplo, programa de rádio e televisão, 0, alguma coisa por cento. Dificilmente você vai conhecer uma pessoa que se converteu vendo televisão ou ouvindo rádio. Geralmente o rádio e a TV é para tirar crente de uma igreja para a sua, para aquele que está fazendo o programa. Mas conversão mesmo, muito difícil, e até hoje é assim. Aí ele diz que 20% se converteu porque gostou do pastor, se sentiu bem, teve empatia com o pastor. Outra porcentagem, mais ou menos 20%, fala que o que levou à conversão foi programação na igreja, uma boa programação, evangelização, um coral, sei lá o quê. A pessoa foi lá ver e ficou na igreja, mas a maioria é através de relacionamento pessoal, através da família, através de gente conhecida. Eles trabalham uma palavra grega chamada oikos. Oikos na Bíblia é família. E eles mostram, por exemplo, que essa questão da família está muito enraizada aí no Novo Testamento, a evangelização na família. Marcos 5,19, Jesus fala assim: vá para casa, para sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Aquele homem que queria seguir Jesus, Jesus falou: não, vai para a sua casa. Em Lucas 19,9, hoje houve salvação nesta casa. João 4,53, assim creram ele e todos que estavam em sua casa. Marcos 2,15, achando-se à mesa com Levi, estavam juntamente com ele muitos discípulos, muitos publicanos e muitos pecadores. João 1,41,
ele acha primeiro o seu próprio irmão. Ali falando de Pedro, André que achou primeiro a Pedro, né? E Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, é muito importante esse momento de conversão na família. Eles dizem, há um gráfico aí, que uma hora vocês vão ver no material deles, que quando uma pessoa se converte, esse oikos, essa família ampliada, é muito grande. Então, um novo convertido, ele tem muitos amigos. É como se fosse uma pirâmide. No início da conversão, ele tem muitas amizades. Mas com o passar do tempo, eles mostram que essa pirâmide vai crescendo, e depois de 10 anos, essa pesquisa aqui nesses países, Áustria, Alemanha e Suíça, depois de 10 anos, a pessoa não tem nenhum amigo não crente. Ele tem relacionamentos, ele tem gente que ele conhece, mas amizade, depois de 10 anos, é zero. Eles falam que um pastor não tem nenhum amigo não crente. Essa é a média é zero. Claro que há exceções. Então ele tem relacionamentos, mas amizade, porque a amizade implica em cumplicidade, em entrega, ele não tem. O pastor não tem e os membros não têm. Por isso eles falam, quando uma pessoa se converte, a melhor coisa que a igreja faz é reunir essa pessoa com a sua família, atingir sua família reunida. Vocês se lembram em Atos 10, quando Cornélio se converteu, o anjo visitou Cornélio, ele manda buscar Pedro. Quando Pedro chega, diz que ele estava reunido com todos os seus amigos e parentes e familiares e empregados. É ali, naquele momento da conversão, aproveitar bem a oportunidade para que os relacionamentos dessa pessoa sejam alcançados. Nesse sentido, meus irmãos, qual é o método de evangelismo mais caro que existe? Rádio e televisão. E qual o método mais barato? Um culto nos lares, grupos pequenos. Veja, e o mais caro que existe, a pesquisa diz que a média de conversão é de 0, alguma coisa por cento. Depois vocês podem ver isso. Enquanto cultos nos lares, a média de conversão é maior. O mais barato, o mais simples, é o melhor método de evangelização. Por isso, quando você fala na igreja, olha, traga um familiar, leve um familiar seu para o grupo pequeno, vamos fazer um culto na sua casa, vamos atingir lá a sua família. Isso bem no início é muito importante, é o que eles falam aí na pesquisa deles. É isso que eles chamam de evangelização criativa. É o oikos, é a família ampliada, atingir muita gente logo no início, porque lá no final não é impossível, mas fica mais difícil, né? Eles dizem aqui que existem momentos na vida de uma pessoa em que ela está mais propensa para ser salva. É diferente do que eu acabei de falar, que é como é que as pessoas são evangelizadas. Mas a pesquisa mostra que, por exemplo, a fase mais fácil para a conversão, que as pessoas estão mais propensas, suscetíveis à conversão, é quando há transição. É fase de transição. Eles dizem aqui, primeiro, quando morre um cônjuge, está em primeiro lugar. A morte do cônjuge é o fator mais importante nesses 3 países para que uma pessoa esteja aberta para a evangelização. Que interessante isso, né? Em momentos de morte de um cônjuge, 100%. Em caso de divórcio, a pesquisa demonstrou que 73% dos convertidos ali estavam propensos à salvação quando havia divórcio. A ausência do cônjuge, 65%. Quando o cônjuge vai trabalhar, vai para outro país, outro lugar, a pessoa fica insegura em casa. A igreja, então, é um suporte, a pessoa vai ser evangelizada. Período de prisão, 63%. Não é à toa que Frederico Charles Glass, o fundador da nossa denominação, ele nunca deixava de visitar prisões por onde ele ia. Ele começava a evangelizar pela prisão. O primeiro convertido da cidade de Goiás, o Pedro Feliz, foi dentro de uma prisão. Ele era velhinho
e ele pegava uma cesta de pão, levava até a filha dele, ela que contou isso, a mais velha, que ainda a mais nova, que ainda é viva, ele ia na cadeia distribuir pão e evangelizar. Em época de prisão, é uma época boa para evangelizar. Morte de um ente querido, 63%. Doença grave, 53%. Perca de emprego, 47%. Nesse tempo de recessão, há muita conversão. Nos Estados Unidos, em 1919, ali, quando se instalou a Grande Depressão, os próximos anos foram anos de muita conversão, muitas. Dizem que os Estados Unidos cresceu entre 1920 e 1960, 60% as igrejas cresceram, mandaram missionários para o mundo inteiro. Houve uma dependência tão grande de Deus que houve ali muita conversão. Então é importante aproveitar essas oportunidades para se aproximar, para falar, para evangelizar. E um outro ponto aqui no nosso estudo, o que o cristão pode fazer para contribuir para a evangelização. Então ele dá aqui 7 sugestões rapidinhas. Pessoas que têm o dom da evangelização devem exercê-lo de modo mais ousado. Faça o teste dos dons. Aquelas pessoas que têm o dom da evangelização, conheça essas pessoas. Fale para essas pessoas lá na hora do cafezinho, abordar os visitantes ou fazer parte do ministério de evangelização. Tenha essas pessoas divididas aí nos seus grupos pequenos. Cada cristão deve utilizar sua família ampliada. Não sei se todos já ouviram falar da Operação André. Tem a ver com isso aqui. Você pega um cartãozinho, mês de setembro as igrejas faziam isso. Cada pessoa, então, coloca o nome ali de 5 pessoas da sua família naquele cartão. Durante o mês de setembro, a gente ora por aquela pessoa e no último domingo do mês a igreja faz um culto evangelístico e aquelas pessoas são convidadas para virem ali. É uma forma da pessoa ter a sua família ampliada e levar um evangelista, o pastor, para aquela família ampliada, fazer um culto. Olha, eu vou fazer um culto na minha casa, é meu aniversário, eu vou convidar meus amigos, meus parentes. Essa é a ideia, colocar na mente do cristão a necessidade dele fazer uma lista da sua família ampliada e de alguma forma atingir essa família ali com cultos, evangelização, literatura e coisas assim. Toda a igreja deve orar pelos evangelistas e missionários, para que eles sejam mais ousados no trabalho. É interessante que na Bíblia você não tem uma orientação para orar para uma pessoa ser salva. Vamos orar para uma pessoa conhecer Jesus. A oração na Bíblia, ela é pelo missionário. Paulo, por exemplo, em Efésios 6:19, ele diz: orem por mim, uma porta se abriu. Nós oramos pelo missionário, nós oramos para o evangelista. Então a igreja pode ter assim um tempo de oração, uma força de intercessão a favor dos evangelistas e missionários. E o autor diz que o melhor método para evangelizar é amor, amor e amor. Os métodos podem falhar, mas o amor não desiste. Vocês vão ver isso aqui nesse livro que vocês estão lendo. E então, por exemplo, nós vamos ver uma outra marca de qualidade, que é a última, relacionamentos marcados por amor fraternal. Os irmãos vão ver, os alunos vão perceber o quanto essa marca faz diferença, né? Gente amorosa, gente com o coração cheio de amor pelo pecador, pelo perdido, nada substitui esse amor, né? É o amor de Cristo que nos constrange, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, então isso é muito importante. E é preciso testemunhar o Evangelho e contar uma experiência pessoal. Eles sugerem que cada crente tenha o seu testemunho de conversão escrito em algum lugar. E que em qualquer lugar que ele for, ele possa ler esse testemunho e dar esse testemunho. Mesmo que ele não seja evangelista, que não tenha o dom do evangelismo. Mas é bom cada pessoa falar como é que ela se converteu. Esse testemunho pessoal, ele ajuda muito as pessoas a serem mais práticas ali na evangelização. E eu tenho mais uma sugestão, que é evangelizar a partir do púlpito. Eventualmente o pastor, toda mensagem evangeliza. Toda pregação expositiva, ela evangeliza uma pessoa. Você prega e Deus age. A história das conversões demonstra que se você pregar a Bíblia expositivamente ali, e for bem fiel ao texto, qualquer texto que você pregar, de alguma forma, vai deixar uma marca
na mente de uma pessoa. Então é pregar a Bíblia. Mas eventualmente pregue aí mensagens, vamos dizer assim, evangelísticas do começo ao fim, não é? Para esse dia avisa, quem sabe aí no final da Operação André, no final de setembro, olha, você vai convidar o seu amigo, nós vamos encher aqui essa igreja de não crentes, a música podia ser assim mais evangelizadora e a mensagem evangelizadora, e pode preparar um sermão para isso e conversar com a pessoa e falar para a pessoa sobre a evangelização, mensagens evangelísticas. Algumas são acompanhadas de apelo. Geralmente o movimento calvinista reformado não faz apelo. A ideia deles é que o apelo faz mais mal do que bem, porque a pessoa pode tomar uma decisão só de ir à frente, mas não de conversão. A ideia deles é que a conversão ela acontece por ouvir a palavra, a pregação, e eu respeito muito isso, até mesmo porque é assim que a gente experimenta. No entanto, eventualmente você pode fazer um apelo, olha, vem conversar comigo, se Deus falou com você, quer conhecer mais a respeito de Deus, quer fazer uma oração recebendo ao Senhor, ou coisas assim, quer conhecer mais a respeito do Evangelho, quer fazer um curso bíblico, então você pode me procurar, ou um irmão responsável por isso, a partir daquele culto evangelístico, de alguma manifestação de alguma pessoa, você pode fazer o acompanhamento. E aí vem a outra parte dessas igrejas que mais crescem no mundo, que essa evangelização inclui também o discipulado. A pessoa tomou uma decisão, a partir dali o discipulado. Uma igreja que cresce, ela discipula. Pode ser através do grupo pequeno, pode ser visitando as pessoas na casa, fazendo estudo bíblico. Algumas igrejas têm classe de boas novas na escola dominical, muito interessante, classe de boas novas ou classe de batismo, é o discipulado para que a pessoa, de alguma forma, cresça na palavra, para que ela não fique só naquele momento inicial da evangelização. É preciso esse passo a mais, né? Jesus disse para fazer discípulos de todas as nações. Então, uma igreja tem que ter sempre o material de evangelismo e o material de discipulado. É como se fossem as duas asas de um pássaro. Você evangeliza, a pessoa se converte, a pessoa conhece Jesus e agora ela vai para uma segunda fase. A nossa editora Cristã Evangélica, ela tem um material tanto para evangelizar, e vários deles. Ela tem lá apostilas de evangelismo, tem cursos de evangelismo, e alguns bastante eficazes, aliás, todos muito eficazes, melhor dizendo, e ela tem também material para o acompanhamento. Ela tem, outras editoras tem, mas a nossa editora Cristã Evangélica tem material que você vai buscar ali para evangelizar. Treine algumas pessoas, conheça algumas pessoas que têm capacidade de evangelização ou de discipulado, que sejam pontuais, porque isso é muito importante, não pode desistir. Uma pessoa nova convertida e que está sendo discipulada, às vezes ela não tem o treinamento e a disciplina para se reunir semanalmente. Eu já vi muitos discipuladores, não, eu fui lá uma vez, fui lá 2 vezes, ele não quer, não vou fazer mais. Mas não pode. Para ser o discipulador, é preciso pessoas perseverantes, amorosas, cuidadosas, marca, remarca, se não pode um dia, vai no outro, vai de manhã ou vai à noite, mas nós precisamos de discipular. E fazendo isso, nossa igreja vai então atingir aí essa marca, e essa marca vai puxar outras marcas, né? Amor fraternal, grupos pequenos e coisas assim vão acontecer na igreja. Amém? Esse é o nosso estudo. Aqui no nosso livro prático, você tem aqui algumas sugestões, boa parte delas já falei. Faça um curso básico de evangelismo com o maior número de grupo possível. Aqui ele sugere lá na programação da igreja fazer um curso de evangelismo. Mas eu não tenho dom. Mas todo mundo, traz lá o pessoal da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Faça lá um curso de como evangelizar com as 4 leis espirituais ou outro modelo. É bom uma vez por ano ter um curso de evangelismo na igreja. Ele sugere isso aqui, né? É isso, né? A boa parte do que eu falei aqui está aqui nesse livro. Reserve em cada reunião de grupo
10 a 15 minutos para conversar sobre a família ampliada. Aqui ele está dizendo que quando você está reunido aqui no grupo pequeno, você conversar com a pessoa, e que parente você tem que mora aqui perto? Será que ele poderia vir aqui no grupo na próxima semana? E coisas assim. E crie atividades e programas que se ocupem especialmente com a necessidade da sua igreja em potencial, promover atividades evangelísticas especiais eventualmente e ajude os convertidos na sua integração na igreja. Veja o que eu falei. O evangelismo ficará pela metade se um novo convertido não se tornar membro ativo da igreja. A maioria das igrejas não reconhece o grau de dificuldade que, via de regra, um novo tem para se entrosar na igreja. Parece que é quase impossível integrar pessoas novas. O resultado é um enorme índice de desistência de recém-convertidos. Mas como podemos integrar pessoas novas na igreja de forma tal que desenvolvam um sentimento de pertencer ao corpo e que dessa forma elas participem ativamente da igreja? Diversas igrejas tiveram bons resultados com as seguintes medidas. Algumas disponibilizaram uma pessoa em cada grupo para a recepção de novas pessoas. Essa pessoa cuida para que novos membros sejam apresentados aos outros membros do grupo e que o grupo esteja aberto e transmita carinho a esses novos. Aqui, dentro do grupo pequeno, quando chegar um visitante, ter uma pessoa que faça essa integração. E vejam, quando esse visitante do grupo pequeno for à igreja, ele já conhece um grupo, né? Ele já não está solitário dentro da igreja. Para algumas igrejas, foi útil analisar esforços feitos anteriormente para a integração de novos cristãos. Como estão as pessoas que se convertem durante os últimos 2 anos? Em que grupos estão integrados? Acharam novos amigos na igreja? Elas têm uma tarefa que corresponde aos seus dons? Quantas delas continuam sendo membros ativos e quantas deram novamente as costas à igreja? Uma forma muito boa de aprender algo sobre os pontos fortes e fracos de uma igreja é entrevistar pessoas que certa vez tomaram uma decisão, mas não participaram mais da igreja. Qual é o motivo disso? As lições que aprendemos em tais conversas são preciosas muito nos ajudam a evitar erros futuros. Então, por exemplo, se você conhece uma pessoa que não frequenta mais a igreja, essa é a sugestão. Pergunte para ela o que aconteceu com ela. Por que você não está indo mais? E a resposta dela vai ajudar você a prevenir a sua igreja para que ela não cometa o mesmo erro, ou pelo menos tente amenizar essa questão, tá bom? Evangelização criativa, evangelização voltada para as necessidades, uma marca que não pode faltar numa igreja que quer crescer, e isso acontece nas igrejas que mais crescem no mundo, evangelização criativa. Amém? Deus abençoe, um abraço.